Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa torta de maçã sem massa. Ela fica incrível, fica maravilhosa e vocês vão adorar, porque aqui em casa fez o maior sucesso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descascar as maçãs e ralar todas as maçãs. Aqui eu coloquei maçã Fuji, eu tô usando a maçã Fuji e coloquei uma maçã verde no meio. Essas maçãs raladas, elas vão ser juntadas com uma farofa que a gente vai fazer com açúcar, com farinha de floco de aveia na realidade e farinha. E na hora que for pro forno, que essa maçã estiver cozinhando, ela vai dar umidade para que essa farofa se transforme em algumas camadas junto com essa maçã. Então ela fica muito gostosa. Fica leve. Quem quiser fazer dela low carb, pode trocar a farinha de trigo que eu estou usando pela farinha de amêndoa e o açúcar que eu estou usando por um xilitol ou algum outro adoçante. Ela, como não tem massa e ela leva flocos de aveia, ela fica muito saudável, fica bem levinha, como eu falei, e na parte de cima ela fica com uma crocância, porque a gente vai colocar manteiga e vamos polvilhar açúcar, que eu tô usando aqui o açúcar demerara. Então vale a pena, não deixem de fazer, porque ficou muito boa. Quando terminar de ralar as maçãs, você coloca o suco do limão. As quantidades eu vou deixar tudo lá no feed pra vocês direitinho, como sempre, tá? E aí mexe, mistura bastante. Ela vai ficar um pouquinho escura, um pouquinho oxidada, mas é normal, não tem problema nenhum. Essa torta você consegue fazer tanto com maçã, com pera ralada ou com banana amassada também, fica muito boa. Com a banana eu acho que ela fica um pouco mais cremosa, né? E com a pera também, do que com a maçã, que a maçã é mais durinha. Terminando esse processo, a gente vai começar a fazer a mistura da farofa que vai entre camadas. Aqui eu tô colocando aqueles flocos de aveia. Esse eu tô usando flocos de aveia sem glúten. E tô usando a farinha de trigo. Então, por isso que eu falei que dá para fazer como low carb, porque esses flocos de aveia, você consegue eles sem glúten também. Usei o açúcar demerara e canela em pó. Aí a gente vai misturar bastante essa preparação para a gente começar a fazer essas camadas que eu falei com você, que fica super legal na torta, por isso que ela é chamada de torta de maçã sem massa, né? Porque na realidade a gente não faz uma massa para colocar. A massa ela é feita junto com o cozimento da torta no forno. Já deixa o forno aquecido, a 180 graus. E agora a gente vai começar o preparo da montagem. Eu tô usando essa assadeira que tem uns 20 centímetros mais ou menos. Ela vai dar 3 camadas de torta. A gente tem que pegar um ralador e a manteiga gelada. Eu faço uma camada de manteiga e começo fazendo a camada da torta. 3 colheres da preparação que a gente fez de farinha e cubro com um pouco da maçã que a gente ralou, tá? Sempre camadas bem finas. E aí eu vou intercalando. Eu vou iniciar a torta com a farinha, né? Essa mistura de farofas de farinhas que a gente fez, e vou finalizar a torta com essa mesma mistura de farinha. Nesse caso aqui na minha assadeira, ela deu 3 camadas. Então eu faço as 3 camadas, farinha, maçã, a farinha, maçã e farinha por cima. Na última camada de farinha, eu vou colocar a manteiga ralada novamente, e aí eu posso ser bem generosa nessa manteiga, porque ela vai juntar com essa farinha que tá aí em cima para formar uma crostazinha por cima da torta. E vou polvilhar, no caso eu tô usando açúcar demerara. Então eu vou polvilhar com açúcar demerara e daqui ela vai direto pro forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Então eu deixo lá por volta, em média, entre 40 e 50 minutos, dependendo do seu forno. É só você olhar
Quando tiver já sequinha, tiver formada aquela crosta em cima, você já pode tirar do forno que ela já vai estar prontinha para você comer, tá bom? Então, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer, porque fica muito boa. E sempre que eu peço para vocês, curta aqui, salva, comenta, marca os amigos, compartilha para ajudar nas publicações para mim, porque aí mais pessoas vão ser alcançadas e eu consigo distribuir melhor meu trabalho, tá? Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.